nossos corações alegres. Nós te louvamos, Senhor, pela vida bendita. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor que é derramado sobre as nossas vidas, nos detalhes delas, Senhor. Desde quando nos levantamos ao horário de dormir, Senhor, a tua mão é estendida sobre nós. Enquanto dormimos, Senhor, o teu amor nos protege, cuida dos detalhes da nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigada por esse grupo de devocional, que ele possa ser fortalecido, Senhor. Que cada mulher, quando estiver aqui, possa receber o que precisam, Senhor. Que elas possam ser renovadas, as suas mentes, seus corações. E que possa ser um reflexo, Senhor, na vida de cada um. Pai querido, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e te pedimos, fica conosco. Cuida deste ambiente. Ele não é nosso, Senhor, ele é teu. Nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, para que possamos, Senhor, juntas, com os nossos corações alinhados na palavra, possamos, Senhor, estar rendidas a Ti. Que cada lar aqui representado, que cada mulher aqui representada, que o Espírito Santo de Deus esteja amparando, cuidando, renovando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para sempre. Então, meninas, se tem alguém aqui nova hoje na área, nós estamos estudando o livro de Esther e tem sido dias assim muito diferentes, né, meninas? Meu Deus, que livro, né? Muitas chaves aí caindo, abrindo portas, né? Nós estamos aprendendo bastante, né? Com essa menina Radassa, Esther, que significa estrela, né? E estrela, gente, quando a gente pensa em estrela, a estrela não tem luz própria, né? A luz dela, ela vem ali do sol, né? Então, a estrela, ela não tem uma luz própria, né? E essa menina, ela é levantada, né? Você vê que ela conseguia cativar os corações, ela tinha uma influência, um brilho, né, que vinha. Mas esse brilho, ele vinha de Jesus, né? Esse brilho vinha de Deus, nosso Pai, né? Então, era uma menina que era iluminada por Deus, né? E ela foi uma mulher levantada, uma mulher de influência. E aqui que nós possamos olhar, né? Que nós possamos olhar para essa luz, né? Para essa menina, né? Como um exemplo para nós do amor e do cuidado de Deus, né? Sobre as nossas vidas, e que nós possamos ser essa mulher de influência, né? Essa mulher que influencia os nossos lares, influencia os ambientes que nós estamos, porque quando a gente fala de influência, às vezes nós achamos que a influência, ela tá só ligada só a pessoa que tá aqui na internet, né? Um governo, um governador, um presidente, alguém muito grande. Não, todas nós somos mulheres de influência, né? Como a gente viu lá em Neemias, né? Neemias era era um mordomo ali do rei.
E ele se levanta e gera ali uma influência tão grande, né, no meio dele, e as pessoas são motivadas à transformação, à mudança. E assim é Esther, né? Uma menina simples, judia, de um lugar simples, e ela ali ela é levantada por Deus nosso Pai, essa estrela, para que possa realmente alcançar os corações, né? E ser ali um instrumento na mão de Deus, para que todo um cenário mude, para que decretos sejam transformados. E é impressionante isso, né? E é dali ela se alimentou, né? E a gente passou ali pelo capítulo 2, a Esther se torna rainha, né? E para ela se tornar rainha, para ela se tornar essa pessoa cheia de unção, né? Ela precisou passar ali por um ano de tratamento. Nesse um ano de tratamento foi ali trabalhado com a mirra. Ela teve uma oportunidade de uma nova alimentação. Então, para que eu e você, nós possamos acessar, né? Para que a gente tenha a unção que a gente precisa, né? A unção que vem dele. Nós precisamos de quê? De uma nova alimentação, né? Às vezes, ela passou por um mega tratamento de beleza, né, gente? Ela passou pelo spa ali, ela foi treinada naquele spa e uma nova alimentação para que ela pudesse realmente ser aquela mulher bonita que precisava ser. E nós também, né, como estudamos ontem, nós também passamos, né, por esse spa da alma, que é um tratamento com mirra, né, com óleos, com uma alimentação. E como que a gente vai realmente ter essa unção que a gente precisa para assumir aquela tarefa que nós temos para desempenhar? Mudando o nosso alimento, né? E do que você vem se alimentado, meu jovem? Do que você tem se alimentado? Tem se alimentado muitas vezes perdendo tempo em fofocas, em brigas, em contendas, em pensamentos negativos, presa aos seus pensamentos. Por onde você anda caminhando aí? O que você anda comendo no meio desse caminho, né? Ou você vem se enchendo da palavra, né? Se alimentando da presença do Senhor, porque nós precisamos nos alimentar da presença, né? E quanto maior, né, como Paulo diz ali, do alimento, sair daquele alimento molinho para um alimento sólido, né? Quanto mais a gente for acessando isso daí, mais unção nós carregaremos, né? Então nós precisamos acessar isso que vem de Deus, não é mesmo? E agora nós vamos estudar sobre o capítulo 3. A gente, lá no capítulo 2, ali mostra, né, que Mardoqueu, ele estava a serviço junto à porta do Palácio Real, né? E aí o que aconteceu, né? Ele ouviu, né, que existia ali uma conspiração para matar o rei. E Mardoqueu, porém, soube do plano e transmitiu a informação à rainha Esther, que contou ao rei em nome do Mardoqueu. Quando o caso foi investigado, descobriu-se que o relato de Mardoqueu era verdadeiro e os 2 homens foram enforcados. Tudo isso está registrado no livro da história do reinado do rei Xerxes. Então você vê, né, que era um ambiente muito hostil, né? Todo mundo queria tomar o lugar do rei, né? Queriam matá-lo. E aí Mardoqueu, né, que era ali o primo de Esther, né? Ele era um homem muito nobre. E ele ouviu tudo aquilo ali e por causa disso, o rei Xerxes não foi morto. E aí agora nós vamos com a capítulo 3, que é a conspiração de Amã contra os judeus. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês, eu tô lendo esse livro aqui, quer dizer, eu comecei, gente, não tô conseguindo, sabe? Meu Deus, é muita coisa para estudar, muita coisa para ver, mas eu não quero ficar assim não, começando uma coisa e parando não. Olha só, vou mostrar para vocês os Amalequitas. Aqui é um livro que fala sobre Amaleque, né?
E é a batalha de todas as gerações, né? Desde que os amalequitas, né, tentam ali, eles são inimigos mesmo, né? E a gente vê em Êxodo que fala sobre os amalequitas, que eles, desde o início, né, eles iriam perpetuar aqui na terra. Deus fala isso, e que ele seria um grande inimigo. E nós vamos ver por que eu tô falando sobre isso agora, na leitura do capítulo 3, tá bom? Eu comecei a ler esse livro, é um livro muito forte, gente, né? A batalha de todas as gerações. E tem um outro livro também que eu li, que também fala sobre os amalequitas, sabe? Muito forte também, nossa, chega a dar medinho. Dá um medinho, gente. Vamos lá, capítulo 3. A conspiração de Amã contra os judeus. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Então, olha só. Aí entra agora uma quarta pessoa, né? Não, uma quarta não, que a gente já falou da Vasti, Esté, do primo dela, rei Xerxes, e a quinta pessoa, né? Que é Amã, né? Então, vamos lá. Amã, ele é filho de Amedata. E ele é um Agagita. E ele se torna ali uma pessoa muito importante para o rei. O rei lhe deu uma posição de autoridade para esse homem, né? No império. Então, quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele, né? Então ele tinha ali uma autoridade, ele tinha uma referência ali. Então todas as pessoas tinham que se curvar diante dele, né? Para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, né, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então, os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhe tinha dito que era judeu. Olha só. As pessoas incomodadas porque ele não se curvava, eles foram ali. Primeiro eles fizeram o quê? Uma pressão para ele, né? Para que ele se curvasse diante ali daquela pessoa. Isso é uma chave tão poderosa pra gente quando eu tava lendo, sabe? Vamos lá. Então, as pessoas começaram a pressionar ele. Por que você não se curva? Por que você não se curva, né? Então, contaram tudo para Amã, queria tolerar e para ver se ele ia tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu tinha lhe dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu do império de Xerxes. Então, ele decide acabar com todos os judeus. Em abril, no 12º ano do reino de Xerxes, foram lançadas sortes, chamadas Purim, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano.
A data sorteada foi dia 7 de março, quase um ano depois. Então Amã foi ao rei Xerxes e disse: há certo povo espalhado por todas as províncias de seu império que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem à lei do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos, e eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositados no tesouro do rei. Então, ele decide, então, querer, né, ele arquiteta um plano para acabar com todos os judeus que estavam ali, né? E aí ele faz essa proposta ao rei, né, de matar. E aí o rei concordou, e para confirmar sua decisão, ele tirou, lembra que ele selava os decretos dele, os decretos que ele mesmo criava, ele não se opunha, ele não... Era diferente de Babilônia, né? Babilônia, o rei falava, ele mandava, desmandava, trazia uma coisa, mudava de ideia. E aqui não, a palavra dele era dita e era selada com anel, né? E dali ninguém revogava mais, nem o próprio rei. Então o rei concordou e, para confirmar sua decisão, tirou do dedo um anel com selo real e entregou a Amã, filho de Amedata, o agagita, inimigo dos judeus. Então ele era inimigo dos judeus. E o rei disse: a prata e o povo são seus. Faça com eles o que lhe parecer melhor. Então ele deu carta ali, ó. Faz o que você quiser matar todo mundo, mata. Gente, é pesado, né? A gente vê assim, nem acredita em certas histórias, né? Meu Deus. O mundo jaz do maligno mesmo, né? Então, assim, no dia 17 de abril, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Amã ditou. Então, quem ditou? Amã. E em seguida foi enviado aos mais altos oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província, em sua própria escrita e língua. O decreto foi redigido em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordem para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças fossem destruídos, mortos, aniquilados num único dia. A data marcada para que isso acontecesse era dia 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Aí, ó. Então, os bens seriam entregues a quem o matasse. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei de cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que estivessem preparados para cumprir o seu dever na data marcada. Por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então o rei e Amã se sentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzã. Meu Deus! Que frio na espinha que dá quando a gente lê uma coisa dessa, né? Ai, então vamos lá, né? Por que eu estou falando sobre os amalequitas? Porque quando a gente chega nesse capítulo 3 do livro de Esther, vemos que algo parece, né? Do nada, que é Amã. Que ele cresce, ele é promovido, recebe honra e de repente começa uma perseguição, né? Mas não é do nada.
Ao mesmo tempo, gente, que olha como que é muito interessante isso, né? Ao mesmo tempo que a gente está vendo o inimigo crescendo, a gente está vendo ele, né, ganhando posição ali. Deixa eu beber uma aguinha, peraí, gente. Ah, Nayara, bom dia! Nós já temos 300 mulheres, eu tô vendo que faz tempo que você não vem, né? É que elas estão chegando um pouco atrasadas hoje. É uma bênção mesmo, né? E esse grupo vai crescer e nós vamos, olha, viver muitas coisas juntas. A Nayara falou assim, gente, o nosso grupo aumentou. Que bênção, sim, aumentou e vai aumentar mais. E nós vamos juntas fazer muitas coisas. Em nome de Jesus, eu creio muito nisso. Então, vamos lá. E aí, o que acontece? Nós estamos vendo Amã, esse inimigo que se cresce, né? Ali ele foi promovido, já ganhou todas as honras do rei. Mas Deus, olha como que Deus é. Ao mesmo tempo que está vendo ali o inimigo agindo, né, crescendo, e que isso é muito para nós, gente. Muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, porque esse mal só cresce, né? A gente vê uma situação de injustiça, uma situação de dor, de problemas que a gente olha assim, meu Deus, será que isso não tem solução? Será que, meu Deus, olha essa injustiça, isso aqui nunca se resolve, isso aqui só cresce, olha os inimigos só crescem. Mas ao mesmo tempo que a gente vê esse homem ali sendo levantado por outros homens, nós vemos que Deus vem preparando uma mulher simples, órfã. Ela está ali recebendo a alimentação correta, está sendo purificada, está sendo preparada para aquilo que é a tarefa que ela tem para desempenhar. Então, minha jovem senhora, não se sinta nesse lugar. Ai, a terra não tem jeito, o Brasil não tem jeito, as pessoas não têm jeito, porque Deus é um Deus maravilhoso e que Ele cuida dos mínimos detalhes da minha história e da sua história. Viu? Então, da mesma maneira, né, que ali está se levantando o inimigo, nós estamos vendo Deus preparando, né? Esther. E quantas, Deus, diante dos nossos desafios que vão sendo levantados do nada, né? A gente vai vivendo uma vida, de repente chega aí você fala, meu Deus! Da onde apareceu esse gigante? Da onde apareceu esse Amã aqui que eu não tinha visto? Da mesma maneira, Deus está trazendo a providência para mim e para você, né? Então fique tranquila, confia nesse Deus, que é um Deus que cuida dos detalhes, né? É um Deus que não perdeu de forma nenhuma a ordem que está nas suas mãos. Ele não perdeu o controle. Às vezes o que para nós parece que está sem controle, não existe isso. Deus, Ele é o controle. Está nas mãos dEle. Né? E a sabedoria infinita, o entendimento do passado e do futuro está nas mãos dEle. E Ele libera, Ele deixa, é tudo na mão dEle. É Ele que sabe de tudo. Então acalma teu coração aí, viu? Acalma teu coração, porque da mesma maneira que se levantam, né, os inimigos, Deus também levanta a solução desses problemas. Ok? Então vamos lá. Então, o que acontece? Mordecai, ele era da tribo de Benjamim. E aí, o que acontecia? A gente vê aqui que eu até coloquei o título assim, ó, não se dobre ao que te persegue. Não se dobre, né? Porque foi uma grande chave que eu tive aqui, ó. Vamos
peraí, vamos por partes. Então, Mardoqueu não queria se curvar a Amã. E aí, por que ele não queria se curvar a Amã? Porque Mordecai, ele era da tribo de Benjamim. Amã, ele era descendente dos Amalequitas. E os Amalequitas tinham um rei Agag. E isso é uma guerra antiga, gente. Eles eram inimigos de muito tempo. Os Amalequitas, desde do deserto, gente, desde lá daquele povo que estava lá 40 anos ali no Egito, naquela caminhada, os Amalequitas eram os que atacavam. Eram inimigos que atacavam. E lá no livro de Êxodo mostra que eles enfrentavam ali, eles eram aqueles que atacavam pelas costas. Eles vinham por trás. Ele atacava os que estavam cansados, os que estavam fracos, os que estavam distraídos. Os amalequitas, eles eram inimigos desde muito tempo. E ali, Mardoqueu, ele não se rendeu àquele amalequita. Né? E, gente, até hoje nós enfrentamos, nesse livro aqui, ó, A Batalha de Todas as Gerações, fala sobre isso, né? Que até hoje nós enfrentamos, né? Esse grande inimigo que é Amaleque. E ele, gente, o que acontece? As características dele é terrível. Ele ataca quem está fraco, quem está distraído. E às vezes, gente, os ataques que vêm na nossa casa, o que vem na nossa casa, na nossa família, na nossa mente, muitas vezes é esse tipo de espírito aí, de amalequita mesmo, né? E eles vêm para atacar e ele ataca quem está distraído. Como que tá a sua mente? Tá distraído? Eles são covardes, né? Ele pega as pessoas que estão mais fracas, mais vulneráveis. E a gente vê isso dentro da nossa casa, né? Quantos ataques começam quando alguém abaixa a guarda? Quando alguém tá distraído, ou até mesmo os filhos, né? Então, quando eles querem atacar, eles vão pegando as pessoas mais fracas. Mais fracas. Então, Amaleque não luta de forma justa. Ele espera você se cansar. Ele espera você se cansar. Então, Mordecai diz, eu não vou me dobrar. E ele não está apenas só recusando a honrar um homem. Ele está rompendo com o espírito antigo. E ele está dizendo, olha, gente, que eu não me dobro a um espírito que persegue a minha geração. E aí é impressionante uma coisa que eu fiquei aqui, ó. Você vê, as pessoas estavam pressionando ele a se curvar. Quantas de nós somos pressionadas? Você está aí tentando fazer tudo que é certo, né? Você busca, não, eu vou partir de agora, principalmente quando você né? Você está vivendo ali o primeiro amor, você está buscando ser uma pessoa melhor, você é uma cristã, você está carregando isso no seu coração. Vou mostrar, meninas, depois eu mostro o livro direitinho, tá bom? Fê, esse livro que está lendo é de fácil entendimento? Não, ele é puxadinho. Os dois que eu tô lendo, eles são bem... É porque o que acontece? Mas não é tão difícil não, tá? Ele só é pesadinho, assim, mas ele não é tão difícil não. É porque o JB, ele assim, né? Ele é muito culto, né? Então ele tem uma linguagem assim rebuscada, ele é diferentão, né? Aqui ele fez até uma dedicatória pra gente. E aí, gente, o que acontece? As pessoas estavam pressionando Mardoqueu para que ele se curvasse. E quantas de nós somos pressionadas pelo mundo? Deixa de ser boba. Para que você vai fazer dessa forma? Tá todo mundo fazendo de outro jeito. Nós somos pressionadas para viver a injustiça junto com o povo. Mas nem eu nem você, nós devemos ter essa postura de Mardoqueu.
Não é para você querer dar uma de espiritual au, querer se amostrar, não, eu faço tudo certo. Não é nesse sentido, hein, gente? Nós estudamos ali o ego transformado, não é nesse sentido. É porque, de fato, você entende que esses inimigos, isso não pode, a gente não pode abrir a guarda, porque senão esses inimigos entram. Então, o espírito de Amaleque hoje, ele ronda todos nós. E se você se curvar diante dele, você é arrebentado. Não dá pra gente ler esse livro aqui no devocional, não. Ele é pesado, né? Eu acho que não é um livro pra um amanhã, não. Ele é pesadinho, minha amiga. Tem um outro livro que eu tenho vontade de ler com vocês, mas aí não teria que ser de manhã, acho que teria que ser outro horário. Mas vamos pensando nisso lá pra frente. Nada de ser espiritual au com as pessoas, né? Então, o espírito de Amaleque, ele representa o desânimo, o cansaço espiritual, né? A inveja, a gente vai ver ali, né? A competição. Quem era o Amã? Amã, ele queria ser o que? Exaltado, né? Todos terão que se curvar a mim, vaidoso, orgulhoso, né? Competitivo, comparação, ataques à família, mentalidade de escassez, espírito de desistência. Esse é o espírito de Amaleque, né? Olha aí que forte isso, né? Então ele ataca quando você está vulnerável, quando você está crescendo, quando você está distraída, quando você começa a se sentir ficar para trás. Cuidado com esses pensamentos que andam nutrindo. Olhando para as pessoas, às vezes você olha para as pessoas, ai meu Deus, fulana já tá lá na frente, ela já conquistou e eu ainda estou aqui, fulano conseguiu um melhor emprego, a tal fulana conseguiu tal coisa e eu ainda tô aqui. Você começa a se comparar. Cuidado, olha a abertura que você dá para esse espírito de Amaleque. É isso, né? Você começa a se comparar, você começa a competir, você começa a sentir inveja. E é nesses lugares que ele gosta de agir, né? Aonde tem comparação, aonde tem competição, aonde tem inveja. Né? Nós precisamos nos lembrar, né? Não é, meninas, nunca, não olhem para as pessoas, vendo as pessoas crescendo e falando assim, eu tô ficando para trás. Trabalhe isso na mente. Quando vier o sentimento de inveja, quando vier o sentimento de eu não sou nada, muda. A vigilância do pensamento, a vigilância do pensamento. É importante demais a gente pensar nisso, né? Você não se diminui, minha jovem senhora, porque o outro está crescendo. A bênção não vai deixar de chegar nas tuas mãos porque a outra está crescendo. A bondade, a unção de Deus é para todas, né? Então, Amaleque, ele não suporta o crescimento saudável, ele tenta transformar celebração em competição. Então, precisamos aprender a celebrar a vitória de outras mulheres. E isso quebra ciclos. Né? Então, e como que a gente vence Amaleque? Como que a gente vence esse tipo de espírito, né? Espírito de Amaleque. E lá em Êxodo 17 tem uma história linda, que eu amo essa história, né? Então, quando Amaleque atacou, Moisés subiu ao monte. Então, enquanto Moisés mantinha as mãos para cima levantadas, o povo vencia. Quando ele se cansava e abaixava o braço, o povo começava a perder. Então, Arão e Hur, né? O que eles fazem? Que estão ali junto com Moisés, eles começam a sustentar, né? Então eles colocam Moisés sentado sobre uma pedra
E quem é essa pedra? Quem é essa pedra para mim e para você? Me fala. Jesus. Como nós vencemos esse espírito de Amaleque? É descansando no Senhor. É ali, Moisés senta sobre aquele pedaço de pedra, né? E é sustentado ali. E existe um sustento invisível. E Ur significa ali o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que nos sustenta, que é esse auxílio sobrenatural, que nos mantém firme, nos mantém de pé. Às vezes a gente olha para uma irmã, né? Aquela irmã assim, que é tão fervorosa, e você vê ela passando por tanta tribulação e ela tá sorrindo, e você fala, meu Deus, essa mulher ainda consegue sorrir. Essa é a força, né? A verdadeira força, né? A verdadeira força que nós não encontramos no mundo, que a gente só encontra em Deus, no Espírito Santo, em Jesus, né? Mas Arão e Ur também representam pessoas, né, na nossa vida. Amizades saudáveis, relacionamentos saudáveis, amizades que nos sustentam os braços. Amaleque, ele tenta nos fazer o que? Nos isolar. Então, quando o inimigo vai atacar, ele isola as pessoas. E quantas de nós deixamos de servir a Deus, deixamos de estar num grupo porque você foi atacada, aí você se sentiu ferida, aí você fala, não, agora eu vou ficar sozinha, eu vou me isolar. E nesse isolamento, o espírito de Amaleque vem e te arrebenta. Porque nós não nascemos para vivermos isoladas. Nós nascemos para vivermos em grupo, né? Crescer em grupo, estarmos em grupo. Por isso que quando eu criei a comunidade Anfitriãs à Mesa, da onde que eu tirei esse discernimento? O que que eu percebia? Porque o nosso trabalho de ser anfitriã é um trabalho que a gente caminha sozinha, né? E muitas vezes esse entendimento nós não vamos encontrar. Sim, as pessoas não vão ter uma sensibilidade de perceber muita coisa, não vai trazer uma orientação segura, não vai muitas vezes entender esse trabalho nosso. Não vai, porque ele é um chamado. É um chamado muito específico, você abrir sua casa, receber outras pessoas, preparar uma mesa. É uma coisa muito específica, gente. Muito específica. E as pessoas não vão entender. E aí, o que eu percebi? Eu criei a mentoria, eu dava um treinamento para as mulheres, eram 8 encontros, e dali eu entregava vários roteiros para elas e elas iam. Só o que acontecia? Elas iam encontrar vários espíritos de Amaleques. Elas iam encontrar vários desafios, sendo atacadas por trás, né? Quando estavam cansadas, enfraquecidas e desistiam do trabalho. Então, em grupo, né? Quando uma tá cansada, a outra se torna a Ur da outra, a outra se transforma Arão da outra. Vamos, e uma vai levantando a outra. Elas me levantam, porque para mim também não é fácil. E eu ajudo a levantar elas, e elas se levantam entre si. Olha, eu fiz tal coisa, por aqui deu certo. Então, gente, a comunidade é tudo que a gente vive, né? Desde do método mesa interativa, desde dos roteiros, desde o chá, é tudo muito Deus, né? Então, na palavra, então da mesma maneira, tudo que você for fazer, minha amiga, não sai. Se você é uma mulher que está vivendo isolada, se você é uma mulher que está se isolando porque machucou seu coração com outras pessoas, deixa eu te contar uma coisa. Presta bastante atenção aqui. Não se isole, porque o isolamento te enfraquece e o espírito de Amaleque vem e te derruba. Saiu da igreja, retorne, minha amiga. Se você não quer estar lá naquele ambiente que você está, você fala, ai, Fernanda, mas lá é tóxico, não dá pra mim, lá é ruim, não dá. Mas você vai lá, encerra o ciclo e vai para outro lugar, mas não fique sozinha. Não fique sozinha, ninguém cresce sozinha. A gente nasce dentro de uma família. Jesus, quando veio começar ali, né, trazer os ensinamentos pra gente, ele foi inserido numa família. Ele precisava? Não. Ele veio nos ensinando desde o nascimento dele, né?
Ele se fez homem, ficou no meio de uma família, para nos mostrar que uma família é importante, para nos mostrar que nós precisamos das pessoas. Nós precisamos das pessoas. Se teu coração hoje, minha amiga, você está deixando de frequentar um ambiente saudável, que é a igreja, mesmo com todas as dificuldades que nós vamos encontrar. Se você está fugindo das pessoas, está se isolando dentro de casa, se isolando só aqui, ficando só em internet, deixa eu te falar uma coisa, se levanta daí, porque da mesma forma como pessoas ferem, pessoas curam. Esse lugar é um lugar que, de isolamento, ele nos fragiliza e não nos mantém de pé. E como nós precisamos, gente, como nós precisamos ter esse comportamento de de Arão, ver uma outra mulher caindo, a gente levantar essa mulher. Levantar essas mulheres. É diminuir esse sentimento de rivalidade, é diminuir esse sentimento de competição, é a gente começar a ser abrigo seguro para outras pessoas. Ah, mas as pessoas não são comigo, e daí? Seja você. Deus te deu, foi a visão, foi para você, não foi para outra. A outra, na hora certa, com o exemplo, ela vai aprender. Assim como a gente viu sobre a rainha Vasti. Quem sabe? Ela tinha ali todos os comandos, mas lá na essência dela ela não tinha. Ela precisava ser conhecida. Então seja você essa mulher que é como Arão e U, que levanta o braço, que no meio dos inimigos, no meio de amalequitas, você é aquele que sustenta o braço de Moisés. Seja você, é tempo de despertar, gente, não é tempo mais da gente ficar nesse lugar, é tempo da gente despertar. Então, Deus, ele te conecta. Amaleque, ele tenta te isolar. Então, o que eu vejo muito dentro quando a mulher ela começa a fazer o chá de mulheres? Olha que interessante, né? Muitas estão ali isoladas, depressivas, desanimadas. Elas começam a fazer o chá, trazendo mulheres ali para sua mesa. Às vezes começa só com uma amiga, 2 amigas, 3 amigas. A gente vê que há mudança. A gente vê que a mulher ela começa a ser renovada, o olhar dela já muda, porque ela vai quebrando, gente. Ela vai se fortalecendo no bem. Olha que lindo. Olha que poderoso isso. Então, ai, Fê, eu quero servir, eu não sei por onde. Minha amiga, você tem uma mesa aí na sua casa. Você tem uma mesa aí na sua casa. Chama mulheres, senta com essas mulheres, vai lá, declara sobre a vida delas, né? Para que elas saiam desse lugar. Aí você sabe que Gideão também enfrentou, né? Enfrentou os amalequitas. Gideão eles invadiram e aí ele com os 300 soldados dele, eles colocaram aqueles amalequitas para correr, né? Então, os amalequitas também, eles invadem de repente. Nós somos seres humanos, gente. De repente, acontece algo assim que eles invadem, né? Então, e eles criavam medo, angústia. É assim que esse espírito age. Você está vivendo na sua rotina normal e de repente algo invade a sua paz, algo invade a sua casa, algo invade sua mente. Mas Gideão, ele venceu ali com os 300. Mas eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de posicionamento. Não permita que esse espírito entre na tua casa, que ele entre na tua mente, que ele entre na tua história. Coloca ele para correr. Coloca ele para correr. Né? Então, Mordecai, ele não se dobrou. Ele sabia que se dobrar naquele momento, ele seria reativar uma rendição antiga. E tem coisas que parecem pequenas, gente. Tem coisas que parecem pequenas, que a gente abre pequenas concessões. Preste bastante atenção nisso.
Pequenas concessões que nós liberamos. Não, isso aqui não tem problema não. Sabe, um dia eu conheci uma história que eu, assim, de uma pessoa conhecida mesmo, assim, próxima, né? Eu fiquei impactada. Às vezes começa um casal, vamos tomar um vinhozinho? Só um vinhozinho, o que tem? Tem problema nenhum. Gente, dali virou alcoolismo. Né? Não, né? O que tem? Mandar só uma mensagem aqui no Instagram, uma curtida. Uma pequena mensagem sem muito contexto. Ah, tem nada não, ninguém tá vendo não, é uma coisa boba. Pequenas concessões abrem espaço para esses amalequitas. Tem problema assistir esse filme de terror, não. Tem problema ouvir esse tipo de música aqui, não. Não, deixa. Né? E dali a gente vai abrindo espaço, fragilidades. E dali os amalequitas vêm e tomam conta. E aí você não dá conta. Tá distraída. Mente distraída. Sem prestar atenção. Teve um dia desse que eu tava assim um pouco cansada. Tava distraída total, né? E a gente vive numa guerra, gente. Isso é uma grande verdade. Aí um dia meu marido chegou e falou assim: Fernanda, nossa, eu passei a noite tendo um pesadelo, que coisa esquisita. Aí ele disse assim que tinha, alguém batia no portão daqui de casa. E aí quando ele ia abrir, acho que era eu que ia abrir. E de repente eram vários bandidos. E aí eu tava totalmente distraída. Ele falou: Fernanda, você estava tão distraída. E eu gritava: Fernanda, Fernanda. E você não enxergava. E de repente aquele bando de bandido começou a entrar dentro da nossa casa. Gente, quando ele me contou esse sonho, na hora eu voltei pro prumo. Eu falei: meu Deus, eu tô distraída. Tô distraída. E aí eu comecei a perceber. Você vê, né, gente? Ali um sonho que ele não entendeu. Mas eu entendi. Eu entendi muito bem ali o que era aquilo, né? Eu falei: meu Deus do céu. Né? E eu falei: eu preciso me orar, porque, gente, orar e vigiar o tempo inteiro. Porque olha, nós como mulher, se a gente se distrair, nossa casa vai virar os amalequitas entram. Né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso, né? Então, você não foi chamada para viver, olha, tem coisas que parecem pequenas pra gente, né? Mas são portas espirituais. Se dobrar o desânimo. Tem uma historinha que eu gostava tanto de usar essa historinha com jovens, mas quem disse que eu consegui encontrar essa historinha? Ai, gente, eu gostava tanto dela, que ela contava, né, como que era uma historinha de vendas, tinha alguma coisa de vendas, aí ele queria destruir alguém, e aí ia numa venda para comprar as coisas, para poder destruir, aí o diabo mandava ele comprar o desânimo. Porque o desânimo, ele acaba. Gente, o desânimo, ele é terrível. Não se dobre a ele. Se estiver cansada, descanse. Descansa onde? Quem é a nossa pedra? Jesus, é o Espírito Santo. Então, não se dobre ao desânimo. Não se dobre à comparação. Não se dobre ao cansaço. Né? Cansaço, a gente busca o descanso. Não é eu vou desistir. Ai, vou desistir desse casamento. Vou desistir. Esses meninos fazem o que quiser. Tá com filho adolescente. Eu cansei, eu tô cansada. Eu vou desistir disso daqui. Eu vou desistir de servir. Eu vou desistir de tal coisa. Minha amiga, não é assim.
Não é desistindo que a gente resolve as coisas. Ah, tô estudando para concurso, eu vou desistir. Ah, eu vou desistir do emprego que eu tô procurando. Deixa, eu não nasci mesmo para trabalhar. Ai, gente, são tantas coisas que são desafios e que às vezes não é desistir, é descansar. Né? Então, mas você não foi chamada para viver nesse lugar, né? Amaleque ataca por trás, mas quem decide subir ao monte vence. Quem decide ir enfrentando seus desafios vence. Então, que você mude, né, sua perspectiva, que mude os seus pensamentos, preste atenção no que você anda nutrindo aí. Então, para você vencer, você precisa perseverar, né? Então, se o inimigo vir, eu quero declarar sobre a tua vida hoje, minha irmã. Se o inimigo vir por um caminho, ele fugirá por 7. Em nome de Jesus, sobre a tua casa, sobre a tua história. Mas para isso, gente, a gente precisa ter perseverança, a gente precisa ter comunhão, a gente precisa ter postura e a gente precisa pedir ajuda quando for necessário e permanecer em Cristo, né? E se você está cansada, volte para a pedra. Se você está sobrecarregada, peça ajuda. E se está se comparando, celebre alguém. É um exercício. Lembra quando a gente a gente estudou sobre o ego transformado? Eu trouxe ali exemplo para vocês, né? E nenhum espírito de desistência vai ficar, nenhum espírito de inveja prosperará, né? Nenhum espírito de competição vai dominar a sua mente, porque o mesmo Deus que sustentou Moisés e que fortaleceu Gideão, que posicionou Esther, que deu força ali, ele vai sustentar eu e você, né? Então, que nós precisamos estar nessa rocha, estarmos nessa rocha, confiando nesse Senhor, né? Então, é isso. E o espírito de Amaleque entra onde não há vigilância. Ele encontra espaço, né, onde nós abrimos para ele, né? E cuidado com os pequenos pecados tolerados, pequenas mentiras, comparações, né? Competição disfarçada de insegurança, desobediências a Deus. Cuidado, né? Eles atacam os cansados. Lembre-se sempre disso, né? Os que estavam atrás. E o pecado nos coloca atrás, né? Ele tira a nossa sensibilidade, ele tira a nossa força, ele tira a nossa autoridade, né? Então, que nós não abrimos espaço para Amaleque, né? E é isso, meninas. Muito bem. Gostaram? Muito forte, né? Muito forte. Então, eu quis trazer ali a história de Amã, né? Quem é esse espírito de Amã? E é isso. Amanhã, capítulo 4. E é isso, né? Vamos... deixa eu ler o nosso salmo. Se abre sorte, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol à noite, como Salmo 18. Vamos ler aqui um salmo. Salmo 18, tá, gente? Só que ele é bem grande. Nós vamos ler do 32 ao 36, tá bom? Porque ele é muito grande.
Vamos lá. Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho. Torna meus pés ágeis como o da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me destes o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustenta, teu socorro me engrandece. Abristes um caminho largo para os meus pés, de modo que não vacilem. E é isso. Lindo, né? Vou ler de novo, hein? Deus me reveste de força, remove os obstáculos do meu caminho, torna meus pés ágeis como a da corça e me sustenta quando eu ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me destes teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustenta. Teu socorro me engrandece. Abristes um caminho largo para os meus pés, de modo que não vacilem. O Senhor vive, louvado seja a minha rocha, exaltado seja Deus da minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que fazem mal, sujeita as nações ao meu poder e me livra dos meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance dos meus inimigos. De homens violentos me livra. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias ao teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e por todos os seus descendentes, para sempre. Amém. Deixa eu mostrar para vocês o livro. A Batalha de Todas as Gerações. Ó, esse aqui, tá bom? JB, editora Charão, tá? Esse aqui. Ele é muito legal esse livro, muito mesmo, sabe? Muito legal. Ó, aí ele fala sobre amargura, né? Eu comprei esse livro quando eu fiz o chá da laranja, foi um chá que tocou muito meu coração, sabe? Nossa, como eu fui mexida por esse roteiro da laranja. E falando sobre a amargura, né? Sobre as mulheres amargas, né? Sobre a cura da amargura, né? Porque a gente tá vendo muitas mulheres amargas, né? E é impressionante, né? E aí eu falei, meu Deus, e esse livro fala sobre isso, sobre a amargura, né? Esse espírito de Amaleque mesmo, né? Aí, ó, aqui, ó, o veneno silencioso entre a acidez do corpo e a amargura da alma, né? Aí, ó, a amargura é o estado da alma que não foi canalizada pelo perdão. E onde não há perdão, não há herança. Onde não há cura, não há continuidade. Assim como o corpo precisa ser alcalinizado por alimentos vivos, a alma precisa ser tratada com a água viva. O evangelho é o grande antídoto contra a acidez interior. Ele é o bálsamo, cura, neutralizador de traumas. O perdão é a substância alcalina da alma. A graça é o elemento que desintoxica o coração. Em tempos de feridas emocionais abertas, alimentar a amargura é acidificar o espírito. Um espírito ácido não carrega unção, carrega veneno. Forte, né? Muito forte. É que fala sobre feridas, né? Aí vai contando as histórias aqui de amalequitas, né? Olha que lindo. É lindo esse livro, é um livro muito bom, viu? Muito poderoso ele, viu? Muito poderoso, né? Qual o nome desse livro? A Batalha de Todas as Gerações. Poderoso ele. Vamos pensar, vai que ele vem aqui pro nosso devocional, né? Então vamos orar, meninas. Obrigada, Senhor amado. Obrigada por esse momento tão maravilhoso.
Que a tua paz, o teu amor, Senhor, envolva cada coração, cada mulher. Que elas possam ser envolvidas pela tua paz, Senhor. Que os corações distraídos, Senhor, se voltem para ti, voltem para a tua palavra. Que o Senhor possa fortalecer, Senhor, dando força aos pés, dando agilidade, Senhor, renovo, esperança. E que tua paz e o teu amor, Senhor, esteja com todo esse grupo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. Então, olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem ainda não é aluna? Quem ainda não é aluna? Você tá com a faca e o queijo na mão para você começar a fazer o seu chá de mulheres. Ontem eu disponibilizei um roteiro por um valor muito simbólico. Você consegue dividir até em 12 vezes. Lá vai o roteiro, vai a preparação da palavra, vai a decoração da mesa, vai dinâmica, papelaria para você colocar na sua mesa, para você nesse mês de março você começar a fazer o seu chá de mulheres e começar da melhor maneira, no mês em que as mulheres estão ali com os corações abertos. Então, minha jovem senhora, presta bastante atenção. Quem aqui não é anfitriã ainda? Hein? Quem ainda não é anfitriã ainda? Ah, você já comprou? Que lindo! Raquel, então vai lá, minha amiga. Valor muito simbólico, R$97, gente. É um valor muito simbólico. Diante de tudo aquele material que vocês estão recebendo. R$97, gente. Vocês dividem até em 12 vezes esse valor, né? Sim, já tá lá na comunidade. Quem é da comunidade, no grupo eu já mandei, já falei, já mandei tudo para vocês lá. Olha só, Maria Macedo, eu não estou, mas quero ser. Então, minha amiga, vamos começar agora, sabe? Vamos começar agora. O valor é muito simbólico diante de todo aquele material que vocês vão receber. Ó, Camila, o material está maravilhoso. Dri, você é da comunidade, não é? Onde comprar? Você vai entrar na minha bio aí no Instagram. Vai estar lá. Olá, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês ficam só aí falando. Ai, eu quero ser um anfitriã. Ai, eu quero começar a fazer o chá de mulheres. Esse trabalho toca o meu coração. Minha amiga, então sai do lugar. Eu tô fazendo minha parte. Eu tô fazendo a minha parte. R$97 a gente filmou, contratou. Olha só, vocês acham assim que é uma coisa simples, né? Mas não é. A gente passou uma semana, paga a pessoa para editar, para colocar essa página do Instagram que vocês estão vendo aí. Gente, tudo é oneroso. Mas eu falei, vamos para que essas mulheres comecem a fazer o chá de mulheres. Então, em mês de março, ano passado foi lindo. Muitas mulheres fizeram o mês da mulher nas suas igrejas. Eu vi em todos os lugares. Gente, eu vi em todos os lugares e foram coisas lindas. E eu recebi lindos testemunhos. Esse ficou muito criativo, leve, fácil de reproduzir. Então, eu quebrei minha cabeça. Foram dias estudando para criar algo que fosse assim... A mulher que mora lá no sertão do Nordeste faz e a mulher que mora lá na Inglaterra faz. Lá em Portugal, na Alemanha. Então, gente, é algo simples de fazer, de reproduzir, mas que vai tocar nos corações, que você vai ter N possibilidades de decoração, de arrumar, de trazer as mulheres para ficarem vestidas bonitas com você. E olha... Você não foi levantada nesse tempo à toa. Então, se no seu coração, minha jovem senhora, você que está aqui, presta bastante atenção. Você aplica esse roteiro para elas também, para adolescente. Claro que dá. Muito.
É um roteiro muito simples. Então, você vai entrar ali, ó. Entra no meu Instagram agora. Aí, bem aqui, ó. Nessa linhazinha azul, você vai clicar nela, ó. Na Casa da Fê. Você clica aqui. Quando você clicar bem aqui, aí tem explicando o que é esse roteiro. Nananã, né? E... Uai, peraí. Entrou no lugar errado. Peraí. Uai, tá entrando no Anfitriãos à Mesa. Ai, só um minutinho, gente. Tá entrando no Anfitriãos à Mesa. Lá nos meus stories, você vai entrar lá nos meus stories, ó. Peraí. Deixa eu pegar aqui, peraí. Vocês vão entrar lá nos meus stories, eu deixei o link pra vocês. Vão lá nos stories, entra no link lá dos stories. É só clicar lá, coloca assim, eu quero, R$97, o que vai nele? Vai o roteiro em PDF, vai videoaula de como você vai montar essa mesa. Ai, Fernanda, mas olha, o que você indicou, eu não tenho, eu te dou outras dicas para você usar. Vai um lugar americano lindíssimo, lindíssimo para você colocar na sua mesa. Você pode imprimir e colocar na sua mesa. Vai o marcador de lugar, que tá a coisa mais linda. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho ainda aqui, peraí. Tá misturado um monte de trenzinho. Ai, gente, não vai estar aqui. Queria mostrar para vocês. Eu sei que vai o marcador. Acho que tá aqui, peraí. Olha só, vai o marcadorzinho de lugar que a gente fez diferente, olha que linda. Aí você coloca assim na mesa, vai o marcador, vai a papelaria que você vai usar com a sua convidada, o convite, você só edita, coloca a data lá e manda para sua convidada. Vai explicando o roteiro, eu explico para você como que você vai fazer o roteiro, ele vai escrito para você usar. E o valor de R$97, tá? Então, você que não é da comunidade ainda, você vai ter a oportunidade de vivenciar o meu método e fazer um chá de mulheres, né? Então, você adapta ali para sua realidade, né? Ah, a Noemi fez o jantar, lindo! Então, minha amiga... comprando esse material, também farei parte da comunidade? Não. Elis, esse é um material à parte, né? Aí, se você quiser entrar na comunidade, aí já é outra coisa, né? Porque a comunidade lá, a gente tem mais de 30 roteiros, tem o método mesa interativa, é uma coisa muito maior, né? Mas esse é para você experimentar, para você começar a entender como que é esse processo do chá de mulheres, né? Porque às vezes vocês querem criar esse momento. E o mês de março é um mês que a gente pode trazer as mulheres para a mesa, né? Nós podemos levar a palavra de uma forma diferente. E essa é a oportunidade que você tem, né? Então, R$97 em 12 vezes. Vai o vídeo, as videoaulas, vai material escrito, vai papelaria, vai o convite só para você aplicar, né? É um investimento maravilhoso. E aí, depois desse roteiro, você pode refazer quantas vezes quiser, né? E ele tá lindo, fácil. Você vai criar momentos alegres com as suas amigas. Ai, Fernanda, eu não sei falar. Não tem problema, o roteiro tá simples. Tá muito simples. Então, minha jovem senhora, vai lá agora, entra nos stories e... sim, Sueli... Fê, na comunidade você ensina etiqueta? Sim, a gente tem um módulo lá só sobre etiqueta. Compra o curso todo, vale a pena e você entra na comunidade. Né, Alda? Alda é maravilhosa. As meninas. Então, gente, vão lá, entrem, né? Acessem, vão lá, acessem a comunidade.
acessem a esse projeto lindo, comece a fazer o chá de mulheres, já vai aproveitando esse final de fevereiro, esse meio de fevereiro, já vai organizando em março, ali no início do março, ou no final, quando você achar melhor. Então, se você quer, vai lá agora nos meus stories, lá eu deixei o link, clica lá e entra, tá bom? Vai lá, clica nos stories e entra. E venha fazer parte. Então, assim, tá maravilhoso, tá acessível, tá fácil. Você vai poder criar um momento com as mulheres e vai ser lindo. Vai ser lindo e eu quero muito que vocês estejam nesse movimento. Afinal, vocês estão aqui comigo todos os dias no devocional. E esse mês de março é um mês que a gente quer encher as mesas. A gente está recebendo tanto aqui nessa mesa. Então, vamos multiplicar essa palavra para outras mulheres, né? Ah, tá lindo, né, Aldo, o material. Ficou muito legal mesmo, assim, ficou leve, ficou tranquilo, ficou fácil. Então, é só você chegar e ler, aplicar, ler ali o roteiro. Eu fiz ele, assim, eu fiz ele na íntegra, direitinho ali, para que você possa reproduzir para suas convidadas, né? Então, não deixa de fazer, vai ser um chá lindo. As meninas da comunidade estão muito animadas e você pode fazer parte. Você pode fazer parte desse movimento. Então, venha. R$97, gente, é um valor tão simbólico diante de tudo aquele material lindo que tá. Olha, só esse valor pagaria somente a nossa papelaria, né? Se você for pedir, né, para fazer alguma coisa ali, criar uma arte toda dentro de um propósito, porque ele é todo sincronizado, o marcador de lugar, o lugar americano, o material que você vai usar para dinâmica, tudo aquilo ali, da lembrancinha, a gente tem a dica da lembrancinha, uma lembrancinha mais refinada, uma lembrancinha mais simples, com um marcadorzinho para você entregar para sua convidada bonita, com identidade visual. Gente, tá todo pensado em todos os detalhes, desde como você vai convidar até a lembrancinha quando a sua convidada sai. Então vai lá agora, eu não sei por quanto tempo esse material vai ficar, tá? A gente ainda não pensou, mas ele não vai ficar por muito tempo. Vai lá, adquire agora, aproveita, vamos fazer um mês de março lindo. Eu tenho certeza que você vai amar reproduzir esse roteiro. Você vai amar e vai ser o pontapé inicial, quem sabe, né? Você não dá início a um grande momento aí para sua vida, né? Isso mesmo, Alda, nós aprendemos e também levamos para outras mulheres, né? Ah, que lindo, eu amo vocês, meus abelhinhos, né? Então é isso, meninas, eu espero vocês, vai lá nos stories agora, o link tá lá, você que disse eu quero, então vai, minha amiga, vai lá, compra agora, R$97, é um valor muito simbólico, diante de todo esse roteiro lindo que você vai receber com material poderoso, tá bom? Espero do lado de cá, vem, aproveita, vem fazer parte. Em março você organiza um chá bem bonito, pensa com todo carinho, você vai ter esses dias todos para organizar e o mês de março colocar em prática. E vai ser lindo estarmos todas juntas nesse movimento. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer perguntar? Beijos, Andréa. Olá, Noêmia, agora você precisa aprender como que você vai ministrar, você chama suas amigas para tomar um café, mas faz o método mesa interativo, você vai ver o tanto que elas vão amar, tá bom? Então, espero vocês do lado de cá, vem pra cá, te espero, viu? Beijo, com Deus, tchau!